mais um episódio do nosso Conecta Cast. E hoje temos a honra de receber Jane Marques, consultora de planejamento financeiro pessoal. É isso mesmo, Jane? Isso mesmo, Carla. Obrigada pelo convite. Muito gostoso estar aqui falando um pouquinho sobre dinheiro, né? Falar sobre dinheiro é bom ou ruim? Eu acho horrível. Ah, não, eu acho maravilhoso, desse jeito mesmo. Isso. Eu sou planejadora financeira pessoal, tá? Trabalho com educação financeira também, mas o forte mesmo é ajudar o pessoal a se organizar aí com dinheiro. Maravilhoso. Já quero a Jane na minha vida. Bora lá, vamos começar hoje ou ontem? Ontem. Jane, me conta, qual que foi a sua trajetória para você chegar onde você está hoje? Tá. Você imagina qual graduação que eu fiz? Faço nem ideia. Nem ideia? Pois eu vou te contar. Eu sou formada em letras. Eu dei aulas de português, literatura e pasme. Eu não sabia usar calculadora, tá? Eu conto isso na igreja. Ninguém acredita. Quem fechava os meus diários e corrigia as notas, inclusive que eu dava nas provas, porque muitas vezes eu dava uma bagunçada ali, era Adriano, me ajudou bastante tempo, e ele me ensinou a usar a calculadora, eu tenho que dar esse crédito a ele, tá? E HP? Não, HP eu fiz curso, tá? Ele usou normal, ele me ajudou normal, mas HP eu fiz curso, sim, e ainda tenho que fazer. Ela é um mistério, né, para muita gente. Ela faz coisas. Eu ficava encantada quando eu vi o meu pai fazendo cálculo no HP. Ele me deu o HP dele. É uma relíquia, guarda. Eu não sei nem onde tá. Não, mas então encontra. Encontra, porque é uma relíquia, tá? E aquilo, veio um manual gigantesco dessa grossura que ficou lá estacionado uns anos dentro da minha casa. Mas me conta de você, já. Tá. Bom, eu fiz um curso para usar HP e revisito ele sempre, tá? Tem muita coisa ali que a gente esquece porque a gente não usa. Bom, quando eu sou mineira, sou de Passos, e quando eu vim para Franca, eu vim justamente para trabalhar com português e literatura, tá? Trabalhei alguns anos numa escola particular, quando nasceu o Alex, que é o meu segundo filho. E aqui, eu sozinha, sem rede de apoio, fiquei um tempo sem trabalhar. E quando eu fui voltar, surgiu a ideia de nós montarmos um negócio juntos. Vamos montar um negócio juntos, porque daí você fica mais livre e tal. Aquela história de horário, criança pequena vai pouco ao médico, né? Uhum. Então, ficamos nessa história. E acabamos montando uma financeira de 2007 para 2008. Isso já tem um tempinho. E foi um convite que nos foi feito por um amigo nosso. Falou, olha, eu estou abrindo correspondente bancário e vocês são pessoas que nós conhecemos e tudo, então nós abrimos uma financeira. Ficava ali bem pertinho da CIF, na Travessa Arquete ali. Começou na praça, foi para a Travessa Arquete, de repente abrimos uma em Cássia e uma em Passos. Foi só expandindo. Foi só expandindo, exatamente. Graças a Deus, deu muito certo. E foi aí que eu fui aprender a usar a calculadora, né? Porque o cliente chegava na minha frente e assim foi. E nós trabalhamos bem firmes até meados de 2017, 2018. Quando eu percebi que, para mim, como propósito de vida, a financeira já não me atendia mais. Era um negócio muito bom, eu gosto até hoje. Eu tenho clientes que me vêm na rua, me param, me conta, me fala dos netos que já cresceram, já até casaram, né? Porque a gente cria relacionamento. Mas eu sentia lá no fundo, depois desse tempo todo trabalhando com dinheiro, lidando com pessoas que precisavam do dinheiro, que talvez eu pudesse fazer algo diferente, que talvez eu pudesse ajudá-los a não chegar nesta altura da vida, que é o que muito acontece, precisando de um auxílio financeiro como esse. Então, eu comecei a sentir lá no fundinho do meu coração uma vontade de mudar, de buscar outra profissão, e já não fazia mais sentido voltar para a língua portuguesa, apesar de amar literatura, amar histórias, né? Não é à toa que eu fui trabalhar com o público, né? Porque são histórias e histórias. Exatamente. Mas já não fazia mais sentido. E, devagarinho também, nasceu a Laura em 2015, então as coisas foram caminhando para a gente ir regredindo. Nós crescemos muito, fomos muito felizes, graças a Deus, e, de repente, nós começamos a sentir a vontade de ir voltando para ficar mais aqui. Eu viajava muito, eu ficava um dia em cada cidade, então ela muito pequena, a Laura muito pequena e tal. Nós fomos fechando, começamos por Passos, depois viemos para Cássia. Depois fizemos uma loja só aqui em Franca. E quando foi em 2019, aí nós optamos, mais por minha vontade mesmo, passar. E eu fui em busca de conhecimento.
fui entender de educação financeira, de planejamento financeiro, para poder trabalhar com essa área, né? E eu me apaixonei. E o bichinho do propósito te pegou. Menina, nem te conto. Esse é meu propósito. Quando eu olho para uma pessoa e vejo que eu consigo ajudar, e às vezes são ajustes tão pequenininhos, Carla, são coisas assim do nosso dia a dia, que você pensa assim, nossa, ela sabe o que tem que fazer. Mas aí, um mês depois, ela volta feliz e contente e fala, Jane, nem te conto. Outro dia aconteceu isso. Eu vi no seu Instagram, Isso. nos seus stories. Eu fiquei encantada. A cliente me ligou, aí eu perguntei, falei, olha, eu vou dar um jeitinho lá de tampar seu nome, eu posso postar? Porque eu acho importante as pessoas saberem que tem jeito. Claro. Que tem jeito, né? E foi isso, essa é a minha trajetória. E hoje estou aqui. Trabalho com pessoa física, palestra, eu amo dar palestra, eu amo falar para mais gente. Então, assim, eu tenho impactado bastante, graças a Deus. Jane, estou apaixonada em ter você no nosso Conecta Cast hoje. Aproveita, na nossa rede de negócio, no Grupo Conecta, tá? Obrigada, é uma honra te conhecer. E aí eu falo como os propósitos, né? Eles vão se encontrando no caminho ali da vida, né? E, Jane, me fala uma coisa. Uma dúvida, assim, de uma pessoa muito leiga. O que é o dinheiro para você? Muito boa pergunta, tá? O que é o dinheiro? Olha, eu vou te dar a minha definição de dinheiro, tá? Dinheiro é um bem criado, é uma moeda de troca criada por nós humanos. É algo que nós inventamos, não existia. E para que nós inventamos isso? Para a gente validar as trocas de outros bens que nós também criamos. Olha só, acompanha comigo. Lá atrás, né, quando nós começamos lá em sociedade, em comunidade, nós fazíamos o escambo. Eu tinha arroz, você tinha feijão. Aí eu chegava para você, Carla, olha, eu vou trocar um pouco. Você troca um pouquinho do seu feijão por um pouquinho do meu arroz? O que acontecia? A gente fazia um comércio, uma troca, um escambo. E estava todo mundo bem. Enquanto era alimento, ok. Aí, de repente, começaram a inventar outros bens. E como é que você fazia? Mensurava quanto que é isso, quanto que era aquilo. Então, o que aconteceu? Criamos o dinheiro. Mas, a bem da verdade, o dinheiro, para mim, Carla, é uma coisa assim ainda melhor. É energia. O dinheiro ele foi feito para estar em movimento, em circulação. Exatamente. Sei lá, na CIF, você percebe que quando o dinheiro sai de circulação, o que acontece com o nosso comércio? Ele para. Ele para. Estaciona. E é ruim para todos. Exatamente. Desde da pessoa que trabalha no transporte até a alimentação. Então, o dinheiro é movimento. Então, é algo muito positivo na nossa vida. É um bem que nós podemos, sim, desejar, apesar de muitos terem nos ensinado que o dinheiro é sujo, que a gente não pode pôr a mão, que dinheiro traz infelicidade. Mas é algo que a gente tem que buscar. Com certeza. E perder esse negócio de que o dinheiro é amaldiçoado, né? O dinheiro é uma bênção. Olha, eu atendi uma pessoa uma vez que chegou para mim, tudo que ela produzia de dinheiro, ela perdia. Era incrível, sabe? Uma pessoa super empreendedora e construía histórias maravilhosas de vida. Mas a hora que ela tinha um volume grande de dinheiro da mão, acontecia alguma coisa, ela falava, Jane, eu sou amaldiçoada, esse dinheiro é amaldiçoado. Aí você vai conversando com a pessoa, como é que ela foi educada? Quem é rico é ladrão. Quem vai para o céu? O pobre. Tem até uma frase, né? Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Na realidade, não é bem isso, né? Porque a agulha era uma outra coisa que não a agulha. Não a agulha em si, é um sentido figurativo. Isso. Mas o que acontece? Desde pequenininho você é ensinado. Garanto que você ouviu muito a sua mãe e a sua avó falar, menina, tira a mão do dinheiro, o dinheiro é sujo. Pôs a mão no dinheiro, lava a mão. Exatamente. Não posso desejar ter mais. Nós somos educados para isso. Nós temos várias crenças aqui dentro da gente que nos fazem acreditar. Só que quando a gente começa a perceber que o dinheiro pode ser positivo na nossa vida, vou dar um exemplo. Eu conheço pessoas que são ricas e são absolutamente generosas. Parece que quanto mais dinheiro elas têm, mais dinheiro eles doam. Então, aqui nós poderíamos citar várias celebridades, né? Mas nós tivemos aí a aposentadoria do Warren Buffett há pouco tempo, né? Virou um tendepá no mercado financeiro, mas ele é uma pessoa que doa muito e ele é multimilionário. E quanto mais ele doa, mais ele tem. Exatamente. Ele recebe. Quanto mais dinheiro ele tem, mais ele pode doar. Então, o que acontece? O dinheiro é ruim? Não. Então, assim, eu atendo pessoas que vêm com essa crença. E quando a gente começa a conversar,
A gente vai trabalhando esse comportamento de aceitação, esse comportamento de que está tudo bem eu desejar mais, está tudo bem eu desejar uma BMW, não tem nada de errado. A forma como eu vou conseguir, aí sim eu tenho que trabalhar sobre isso. Mas dinheiro é mais comportamento do que o valor monetário, sabia disso? Imagino, viu, Jane? Você deve ter tido grandes desafios ao longo aí, né? Porque chegar num ponto da gente aceitar que a gente precisa fazer um planejamento financeiro não é fácil. Então, e tem um mito aí, né? O que é planejamento financeiro? Vamos lá, né? Vamos entender. Me conta como que é, porque eu preciso entender se até eu estou no meu momento de fazer o planejamento financeiro. Nós devíamos fazer o nosso planejamento financeiro com 6 anos de idade. Maravilhoso. Aprender sobre educação financeira quanto antes, melhor, sabe? Hoje nós já temos leis que trazem para a escola a educação financeira. É maravilhoso. Mas ainda vai ser disruptivo, porque as crianças estão vindo com a educação financeira, mas as famílias não. Então, vai ser um choque ali que nós vamos trabalhar com isso, com certeza. Eu vou te falar o que não é planejamento financeiro, tá? Planejamento financeiro não é cortar o cafezinho, tá? Apesar que o café da Cif é uma delícia. É maravilhoso. Tá? É maravilhoso, tá? Mas não é cortar o cafezinho. Não é cortar tudo aquilo que você gosta. Não é deixar de você ir a um cinema, dar um presente para alguém, poder atender um desejo de um filho. Não é nada disso. Pelo contrário, planejamento financeiro é você fazer isso tudo com organização. É saber o quanto você pode gastar e onde você vai gastar. Porque os maiores desafios que nós temos, Carla, é saber onde nós colocamos o nosso dinheiro. Se eu fizer uma perguntinha aqui para você ou para nós que estamos aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha no carrinho da Shopee. Pode? É o meu? Pode. Tá vazio. Parabéns! Olha o nosso exemplo. Mas eu fiz essa pergunta há poucos dias para um grupo de pessoas. Ninguém deixou eu ver. As pessoas não sabem onde coloca o dinheiro, mas sabe que o carrinho da Shopee está cheio, o carrinho de N aplicativos de compra está cheio. Mas aí a pessoa chega e fala assim, nossa, eu não consigo fazer uma viagem com a minha família. Nossa, eu não consigo comprar minha casa. Eu não consigo sair das dívidas. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Mas, você sabe onde você está colocando o teu dinheiro? Você sabe para onde o teu dinheiro está indo? Você já mapeou quais são os principais ralos do seu dinheiro? Quando eu falo isso, a pessoa olha para mim, ralo? Mas, claro. O que é um ralo? Você joga, por exemplo, um ralo na garagem da tua casa. Você lava a garagem, você joga água suja para lá, você vê ela de novo? De jeito nenhum. Se você jogar água limpa, você vai ver ela de novo. A mesma coisa com o dinheiro. Se você jogar o seu dinheiro no ralo, você nunca mais vai ver. E a maioria das pessoas não sabe. Então, vamos entender como que é o seu comportamento? Vamos entender como que você gasta, quais são as suas necessidades principais. E vamos entender também quais são os seus sonhos. E a Carla, tem muitos sonhos? Nossa, muitos. E conhecer vários lugares ainda. Eu falo que é o meu espírito de sagitariana, da aventura. Tá. Bebeu chá de pé de cachorro, como diria lá em Minas Gerais, tá? Lá em Minas, eles falam que o povo bebe chá de pé de cachorro. Bem, porque nós tem rodinha nos pés, entendeu? Rodinha nos pés. Rodinha nos pés. Você sabe quanto custa cada viagem que você vai fazer? Sei e não sei. Entendi. Eu sei e não sei. Porque você já botou num papel? Eu sou o tipo de pessoa que paga a viagem, a minha parte da viagem, entendeu? Entendi. Em contrapartida, eu tenho o meu companheiro, que ele chega e fala assim, nós vamos para tal lugar, vai ser isso, isso e isso. Vamos organizar, entendeu? Então você tem alguém que organiza pra você. Que bonitinho, que bonitinho. E a conta sempre fecha? De jeito nenhum. Entendi. Claro que sempre, não. Sempre acontece, sempre acontece. A gente se programa para um valor, de repente fica outro, e aí quando a gente viu, fala, Jesus, e agora? Então... Como que a gente faz nesses casos? Como que a gente faz nesses casos? A gente senta e chora e liga pra Jane, tá? Tá brincadeira, bom. Brincadeira. Para você fazer uma viagem, para qualquer plano que você vai fazer, você tem que colocar no papel. Primeira coisa, você precisa saber quanto custa, você precisa saber onde você vai, você precisa saber, por exemplo, vamos falar da viagem. O que é inegociável nessa viagem? É inegociável, por exemplo, conhecer tal lugar. Vou dar um exemplo meu. Fui para Portugal ano passado. Era um sonho antigo e eu me planejei para isso, tá? E desta vez... eu não trouxe nenhuma conta para pagar e não levei preocupação na mala também. Perfeito. E eu vou contar como foi. Me conta, porque eu quero isso. Quanto que custa ir
Qual que é o preço do pacote, da passagem, da hospedagem? X. A gente vai comer, né? Teoricamente, foram 10 dias, em algum momento desses 10 dias você vai ter que se alimentar. Qual que é a média de alimentação por dia? Tá aí uma coisa que as pessoas não colocam na conta. Pode ser no Brasil, estou falando de uma viagem internacional, mas pode ser uma conta aqui no Brasil. Com certeza. Tá, eu vou daqui para Ribeirão, vou passar um final de semana em Ribeirão. Eu vou na festa XYZ, tá, eu vou beber água, eu vou comer, tenho meu transporte. De repente tem um estacionamento ou outro que eu vou ter que pagar. Onde que eu vou dormir? Tem café da manhã? Não tem café da manhã? Então, são os detalhes. E para funcionar o planejamento, Carla, você tem que colocar isso no papel. Você tem que saber, pelo menos, mensurar se isso vai dar ou não. Então, nós fizemos uma pesquisa, em média. Quanto que gasta por pessoa para alimentação lá? Então, tá, gasta X. Vamos colocar isso daqui. Mas e se eu quiser, por exemplo, sair e tomar um vinho? Qual que é a média do custo do vinho? É X. E Uber, e transporte, metrô, isso, aquilo, aquilo outro. Então, é fazer esse mapeamento. Jane, dá trabalho? Dá, mas não tem preço, Carla. Você estar no lugar... E aí, agora eu vou falar de mim. Estar num lugar maravilhoso como aquele e saber que tudo aquilo que você está fazendo está ok, está dentro do teu orçamento. Então, nós fomos com tudo pago, voltamos sem deixar contas e seguimos a vida, já planejando a próxima viagem. E assim pode ser com o seu carro, assim pode ser com a sua casa. Mas eu estou endividado. Tá, tudo bem, vamos resolver? Vamos entender? Vamos botar tudo no papel? Então, é isso. É saber para onde vai o dinheiro. Perfeito. E, Jane, me fala. Eu tô endividada. Tô até as tampas. Foi para Portugal, não se planejou, voltou devendo tudo. Tudo, até o carro. Ô, Jesus. Como que eu vou fazer agora? Primeira coisa que você vai fazer é saber exatamente onde você está. Você me falar que está endividada, eu tenho uma ideia. Mas qual que é a sua realidade? Qual que é a verdadeira situação financeira em que você está. Então, o endividado chega para mim falando exatamente o que você falou. Olha, eu estou devendo o carro, estou devendo a casa, eu não sei como que eu vou pagar o cartão, minha conta de luz eu estou pagando no cartão de crédito porque eu não consigo pagar ela em dia. Ok, calma, respira. Então, vamos saber. Primeiro, ninguém sabe quanto custa. A maioria das pessoas, elas não fazem conta de quanto que elas consomem no mês. Elas sabem bem quanto entra na conta. Mas o quanto daquilo ali é necessário para o mínimo da sobrevivência, a maioria não sabe. Então, primeiro passo, vamos entender quanto que você custa por mês? A partir daquilo ali é o mínimo necessário para você viver. O seu salário, o seu prolabore, o seu ganho, a sua produção de dinheiro, cobre isso daí? Não cobre? Beleza, tá. Se você viver com isso daqui, se você não tivesse dívida, com isso daqui, quanto que ainda sobra? Quanto que ainda fica do teu salário? Fica isso. Então, é com isso que nós vamos trabalhar. Então, o primeiro passo é saber onde você está, mapear quais são as suas dívidas, tá? E a gente mapeia por nível de importância. As mais importantes são aquelas que impactam na tua sobrevivência. As menos importantes são aquelas que... As blusinhas da Shein. As blusinhas. Eu esqueci de falar do carrinho da Shein, né? Eu acho, né? Então, só falou da Shopee. Pois é, tem Mercado Livre, tem Shein, agora tem Temu, né? Temu, então... Magalu. Não, eu vou te falar um monte, se você deixar. Não, vamos parar por aí, né? Senão daqui a pouco a gente está fazendo merchan, né? Exatamente. Mas nós vamos mapear por nível de importância. Entender se você consegue se manter nesse nível aqui e fazer um planejamento para a gente acertando isso daqui. Então, não é... Muitas vezes, outro dia uma pessoa falou assim, Jane, eu fiquei tão louco que eu fui lá, fiz um empréstimo e paguei minhas dívidas. Eu falei, tá, e resolveu? Ele, não. Aumentou. Eu acho que você leu meus pensamentos, viu, Jane? Porque eu já ia te fazer essa pergunta. Não adianta. Às vezes é uma boa solução. Mas para a gente saber se é uma boa solução, Carla, nós precisamos entender aonde você está. Então, primeiro nós vamos entender a Carla, vamos entender o comportamento de compra da Carla, vamos entender como que a Carla sobrevive e, a partir daí, entender se faz sentido para ela também, se faz sentido para você. Trabalhar com esse excedente para ir quitando, aos poucos, esse montante que foi feito em dívida. Certo. Você não construiu essa dívida do dia para a noite. Você também não vai ficar livre dela do dia para a noite. Não existe solução mágica com dinheiro. Não existe. Existe planejamento. Então, é um dia após dia. Você tem que ser resiliente. A palavra de ordem comigo é resiliência. E mesmo estando endividado, você vai, sim, começar algum tipo de reserva.
Que seja com R$10, que seja com 20, que seja com 50. Você pode estar devendo aí o que você vai levar, sei lá, 2, 3 anos para pagar. Mas, a partir do momento que você começa um planejamento comigo, você começa a fazer uma reserva. Jane, o que vai valer R$50? Não sei. E, Jane, e hoje, qual que seria a melhor forma de investir, de empregar o nosso dinheiro? Bom, depende do seu perfil. Vai muito do perfil de pessoa a pessoa, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está começando, que não tem reserva nenhuma, que não tem hábito em fazer nenhum tipo de investimento, eu brinco que a poupança é uma excelente solução, tá? A poupança é uma excelente solução. Ou existem bancos digitais, né, que você consegue trabalhar com caixinhas, isso tudo. Se você não tem hábito de fazer investimento e se você está começando agora, você primeiro precisa aprender a reservar, a tirar, e antes de pagar as contas, tá? Então, você caiu o teu dinheiro, você já tira uma parte e já faz uma reserva. Certo. Depois que você constrói esse hábito e começa a controlar melhor o seu orçamento, daí a gente precisa entender como que a Carla funciona com o dinheiro. Se você é conservadora, se você aceita um pouco de risco, ou se você é adepta ao risco. Para cada um desses perfis, existem produtos específicos, existem tipos de investimento específico. Então, aqui vale até um alerta, tá? Hoje, na internet, nós temos muitas boas pessoas, eu acho que eu fui até muito enfática, existem boas pessoas que trazem bons conhecimentos sobre investimentos, sobre finanças. Mas nada vai funcionar se você não se compreender. Não existe uma solução pronta, existe uma solução construída. Ô, Jane, e eu acho que nessas horas é fundamental o autoconhecimento. Exatamente, exatamente. Porque senão você escuta o blogueiro X na internet, com N cursos no YouTube gratuito, com N coisas no Instagram gratuitas, falando sobre investimento X, e você, poxa vida, o fulano falou, eu vou lá fazer. Aí você vai e faz. Mas como que você vai precisar desse dinheiro no curto prazo? Se for investimento de longo prazo, já não deu bom. Você vai compreender, por exemplo, se for renda variável, né? Você vai compreender que em dado dia você vai ganhar e no outro dia você vai perder, e você vai ter estômago para aguentar isso daí? Se você já não é o seu perfil, já deu errado. Então, não existe uma solução pronta, não existe um investimento, eu vou falar para todo mundo que esse investimento X é bom. Não. Existe um investimento que cabe no seu estilo de vida. Existe um investimento que condiz com o seu perfil. E tem que ser estudado, tem que ser estudado. Não dá para fazer assim. Eu percebo, Jane, com as suas falas, que o seu atendimento ele é totalmente humanizado e personalizado. Exatamente, Carla, exatamente. Eu vou te contar por quê. Vou citar 2 clientes, tá? Eu tenho um cliente que é apaixonado por relógio. É apaixonado por relógio. O eu mereço dele é um cara que trabalha bastante, tem uma renda bacana, tá? E veio para se organizar, tá? Ele veio para se organizar porque ele falou, olha, eu não tenho dívidas, mas eu também não consigo enxergar o meu dinheiro no final do mês, tá? Então, vamos entender. Então, ele é apaixonado por relógio. Então, todas as vezes que ele consegue, que ele atinge um objetivo, ele se presenteia com o relógio, tá? Para muita gente, pode parecer algo muito supérfluo. Nossa, mas quantos relógios ele vai botar no braço? Eu não sei quantos relógios ele tem, tá? Eu não vou perguntar. Não vamos entrar no mérito da questão. Não, mas para ele é importante. Se eu disser a ele que esse importante dele não é importante, que isso que ele faz para se presentear é errado, se eu disser para ele, olha, isso é muito fútil, isso, aquilo, outro, qual que é a probabilidade dele ter um planejamento bem feito? Zero. Da mesma forma, eu tenho outro cliente que gosta de viajar. A mesma coisa. Eu consigo mexer em tudo no orçamento dele, a gente consegue ajustar tudo no orçamento. E, diga-se de passagem, esse está sendo um excelente cliente, ele está seguindo direitinho o plano, mas naquele X que ele deixa para a viagem é inegociável. É inegociável. Esse da viagem, inclusive, nós tivemos que trabalhar com uma projeção de dívidas. Ele está organizando ainda e ficou enrolado com cartão um tempo, algumas coisas assim. Mas esse da viagem é inegociável. Então, você entende que não tem como eu chegar
e pegar esse negociável e esse negociável e falar para você, olha, que não pode fazer? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Cada um tem a sua particularidade. Exatamente. O fio que segue é o mesmo. Nós precisamos fazer o dinheiro aparecer. Certo. Agora, como nós vamos fazer esse dinheiro aparecer, depende de cada cliente. Então, de fato, é um atendimento personalizado, não existe uma receita de bolo pronta. Nesse caso, a gente vai construindo o bolo de acordo com o cliente. Maravilha. E, Jane, me fala uma coisa, que eu acho que é uma dúvida minha e eu acredito que do pessoal também. Eu quero fazer um planejamento financeiro, mas sou casada. Seu marido sabe? E então, e agora? Ele vai estar sabendo agora. Ah, ele vai saber agora, Ele vai saber agora. Olha, vamos falar assim que isso aconteceu com seu vizinho, com a sua vizinha, não isso, com você. Um amigo meu, uma amiga de uma amiga minha, tá? Ai, Carla, olha... Porque existem... Eu acredito, eu enquanto pessoa acredito que o casamento, o relacionamento, para ele dar certo por um tempo, a gente precisa de andar juntos de duas formas. A religião e o financeiro. E quando um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, vai dar faísca, vai dar briga. Para onde está indo o seu dinheiro? O que você está fazendo? E eu vou te falar que eu já presenciei brigas homéricas. Imagino. Tá? Quase divórcios, tá? Porque nós temos vergonha de falar de dinheiro, Carla. Exatamente. Nós temos vergonha. Nós temos vergonha de chegar para o outro e falar, olha, eu pisei na bola, eu gastei mais do que eu podia e agora eu estou aqui com essa situação, eu não sei como resolver. Você pode me ajudar? Pô, você vai negar? É teu companheiro, é tua companheira, é teu marido, é tua esposa, é aquela pessoa que você confiou a tua vida, a tua intimidade, e você tem vergonha de falar sobre dinheiro. Vergonha de chegar e admitir. E tá tudo bem, ninguém é perfeito. Eu não sou, por eu estar nessa posição de ajudar os outros a organizar, eu não sou mais santa e nenhum outro é mais pecador, tá? Eu posso te dizer que eu já passei por muitos desafios financeiros. Então, muito do que eu trago também hoje são das minhas próprias vivências. Então, assim, tá tudo bem. Mas nós temos vergonha de falar de dinheiro, porque dinheiro ainda é um assunto tabu. Não só ele, como outros dentro do casamento, mas especificamente o dinheiro. Mas chegou no ponto em que a sua amiga, isso, né? A amiga da sua vizinha, isso. Né? Precisa de um planejamento. E talvez o seu companheiro não saiba disso. Talvez seja a hora de você vir conversar comigo. Nós vamos entender essa situação. E eu vou te dizer que convidarei ele para conversar comigo também. Não para dizer que o planejamento é uma correção de rota, porque está tudo errado. Mas talvez o planejamento financeiro vai ser um atalho para você e ele atingir aquilo que vocês desejaram lá no começo. E é tudo muito tranquilo, tá? Eu brinco que já deu divórcio, já deu briga, mas assim, são coisas pequenas, porque no final a conversa é a seguinte, tá? Esse resultado aqui nós já temos. Vocês brigarem por causa desse resultado não vai trazer nenhum benefício. O que nós podemos agora é ver com qual resultado que você quer chegar e construir esse caminho até lá. O que já foi feito, não adianta. A gente pode o quê? É mudar essa realidade. E para mudar essa realidade num casamento tem que ser os dois. Com certeza. Porque senão, eu já tentei, tá? Eu já tentei atender só um do relacionamento, só a esposa, no caso. Não funcionou. Nós fizemos a primeira reunião, nós fizemos a segunda, e eu insistindo. Falei, chama seu esposo, nós vamos conversar. Não, mas ele vai me matar se souber. Falei, tá, então vamos lá. Não funcionou. Na terceira reunião, ela caiu no choro, e assim foi. E naquele momento, na minha frente, ela ligou para ele e falou, olha, eu estou buscando ajuda, eu estou aqui com uma consultoria financeira, mas nós precisamos fazer juntos. Nós marcamos para daí um tempo a conversa e foi muito tranquila. Sabe o que ele me falou? Ele falou, se ela tivesse me dito desde o começo, nós já teríamos ganho aí 2 meses. Ela esperou a terceira reunião, o terceiro mês, que é uma reunião por mês, a terceira reunião para me falar. Olha o tempo que nós perdemos. E eu estou com ela sabe disso. Nossa. Então, às vezes, a gente cria monstros dentro da nossa cabeça. E o monstro só está aqui, porque do outro lado a outra pessoa não sabe, né? Exatamente. Mas o ideal é fazer juntos. Em casos muito raros, dá certo fazer separado. Mas o ideal é fazer juntos. O crescimento é maior.
Já vou chamar a Jane no WhatsApp pode chamar. Para marcar a minha. Exatamente. A nossa. Aí, tá vendo? É só falar que muda. É o nosso dinheiro, é a construção. Exatamente. A construção. E não é imediatismo, Carla. Não é assim, eu preciso resolver porque eu quero trocar de carro, porque eu quero comprar uma casa. Você já pensou em como você vai se aposentar? Nunca parei para pensar. Você já pensou se você vai se aposentar? Isso eu tenho quase certeza que não. Mas com a nossa política hoje, pois né? Todo mundo fala, mas eu não vou me aposentar, não vou me aposentar. Outra característica do planejamento é justamente sobre isso. O planejamento financeiro, ele não é para você resolver um problema pontual. Ele serve, ele resolve, tá? Ele resolve seus problemas com dívidas, ele te coloca no caminho certo quando você está só desorganizado, ele consegue te transformar no investidor, mas isso tudo tem um objetivo só. Você chegar lá a hora que você quer parar de trabalhar. Não vou falar na velhice, não, porque eu conheço pessoas hoje de 60 anos que têm muito mais fôlego do que muitos jovens que eu conheço, tá? Não vou falar nós duas, não. Alguns jovens que eu conheço. Pronto, resolvemos nossa situação. Mas, assim, eu conheço pessoas que estão com 60, 65 num pique só da vida. Tipo assim, eu quero viver mais 30, 40 anos. Mas, de repente, se aposenta aos 65. E se a gente contar só com a aposentadoria pública, nós não vamos conseguir sobreviver. Então, o que você está fazendo hoje para que você tenha lá na frente uma qualidade de vida melhor? E é aí que chegou no meu propósito. Foi aí que eu comecei a entender que a financeira já não atendia mais. Porque as pessoas chegam nesse nível de vida, nesse momento da vida, completamente despreparadas. E por isso que nós temos um nível de endividamento no nosso país tão alto, que passa dos 70% da população endividada. E desses 70% ou mais, quase 30% estão completamente endividados a ponto de não conseguir arcar com os seus compromissos financeiros. Agora, uma parte disso também chega lá nos nossos aposentados, que era o público que eu atendia. Então, eu percebia que faltava pensar. Olha, eu ganho 4 mil, eu estou ganhando esses 4 mil, então o meu custo de vida cabe nesses 4 mil. A maioria nunca tinha tido problema com dinheiro. Uhum. Só que na hora que se aposenta, você não recebe 4 mil. Seu recebimento mensal, sei lá, cai para 2.500, R$2.000. E aí você ajustou o seu padrão de vida? Ou você construiu uma reserva para que você possa complementar? Então, o planejamento, mais do que deixar de tirar você do endividamento, mais do que levar você a se tornar um investidor, mais do que salvar os casamentos da sua amiga, da vizinha lá, né? Exatamente. Ele serve para trazer você para essa realidade. Porque a nossa expectativa de vida só tem aumentado. Então, dos 65 aos 90, por exemplo, você não vai comer, você não vai dormir, você não vai usar medicamentos, você não vai precisar de médico, você não vai vestir. Ou seja, você vai viver de bruma, de brisa. Então, não tem jeito. É para isso que serve. O maior ganho de um planejamento bem feito agora é você pensar no seu futuro. E quem tem aí seus 20 e poucos, 20 e menos, tem uma coisa que quem está nos 30, 40 mais já perdeu um pouco, que é a faculdade do tempo. A faculdade de usar o tempo dos juros compostos a seu favor. Que é fundamental, né, Jane? Exatamente. E não usar os juros compostos para aumentar a sua dívida, né? Tipo isso, né? Exatamente. Tipo isso. A gente precisa conscientizar essa garotada nova que está vindo a utilizar desse tempo deles a favor deles, né? Exatamente. E conscientizar eles que existe vida fora do celular, né? Fora das fora do YouTube, fora do Instagram, exatamente. Exato. Que a vida real aqui custa. É. E o custar aqui a gente precisa construir. Exatamente. Existem profissões digitais e está tudo bem, ganhar dinheiro com a internet está tudo bem. Não há mal nenhum. Mas você precisa pensar no seu futuro. Certa vez eu dei um curso para uma garotada e eu levei uma simulação. Era uma moçada de 18, 19, eu acho que quem estava com mais idade ali tinha 24 ou 25 anos. E eu fiz uma simulação de um investimento numa rentabilidade bem baixa, bem menor do que a que nós temos hoje. Eu acho que era coisa de 3% ao ano. R$200 até ela completar 49, até a pessoa completar 49. Quer dizer, dos 20 aos 49. Dá 29, 30 anos, né? Com R$200 sem aumentar ao longo desses 30 anos, só 200.
200 todo mês. Todo mês, exatamente. No final desse período, a pessoa tinha mais de R$1 milhão. Por quê? Começou cedo e usou o tempo. Agora eu gosto de falar a minha idade. Eu tenho 48, bem vividos e pretendo aí viver muitos mais. E nem fala que você tem essa idade, Obrigada, pelo amor ganhei de Deus. Minha semana, tá tudo bem. Mas hoje, eu com 48, pensando em 65, a minha janela de tempo é menor. É menor. Então, meu esforço financeiro vai ser maior. Então, se você tem um tempo maior de investimento para poder investir, se você tem essa janela de tempo maior, comece, aprenda a reservar e busque um investimento que seja seguro, mas você pode fazer isso com um pouquinho, com um esforço financeiro menor do que eu, por exemplo, vou ter que fazer se eu quiser construir uma reserva dessa da agora para adiante. Se para ela era 200, eu acredito que para mim vai ser bem mais de 1.000, né? Ainda não tem essa conta aqui, na próxima eu trago. Jane, eu queria ter te conhecido com os meus 18 anos. Eu também. Eu te conto que eu também queria ter me conhecido aos 18. Eu acho que hoje eu estaria na beira da praia, com uma massagem ali. Nossa, ia estar vivendo assim, sossegada. Exatamente. Sem preocupar com as dívidas, sem preocupar com dinheiro. Como produzir mais dinheiro. Como produzir mais dinheiro, exatamente. Porque tem hora que a nossa preocupação é como fazer mais dinheiro. E fazer mais dinheiro não resolve o seu problema financeiro. Isso daí é um mito, tá? Quanto mais dinheiro você tem, a diferença é o número de zeros que aumenta na sua dívida. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais dívida a gente faz. Exatamente. Então, eu falo que assim, o planejamento é para a pessoa que ganha salário, para a pessoa que ganha mais, para a pessoa que ganha 20, 30, 40 mil reais. Nós temos profissões hoje. Eu atendo essa diferença, tá? Eu tenho jovens que hoje estão começando no mercado de trabalho, que estão aí na área dos salário mínimo, um pouco mais, e atendo pessoas que já construíram uma vida aí, que já têm um salário um pouco maior. O processo é o mesmo, e, às vezes, o nível de endividamento para quem tem um salário maior é muito mais alto, muito mais complexo de resolver do que essa pessoa que ganha menos. Então, assim, entender de dinheiro não é aquela, eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro para investir, porque eu sou pobre, porque eu ganho pouco. Não. Conhecimento financeiro, ele é válido desde que você começa lá como estagiário, ganhando lá a sua bolsa estágio, até você que já tem uma vida construída, mas que neste momento entende, que não sabe, que não entende para onde que foi o dinheiro todo que você produziu nos últimos anos. Então, assim, é bem popular, né? É algo que não é segmentado. Todos nós precisamos de educação financeira, isso é fato. Sim. Jane, maravilhoso. Eu sei onde te achar, mas eu tenho certeza que o público não sabe. Jane, conta pra nós seu Instagram, sua rede social, pro pessoal aí, que eu tenho certeza que você precisa se planejar financeiramente. Então, vamos lá, que eu sei como você fazer isso, tá? Bom, meu Instagram é jane.financas, não tem o C cedilha. Lá você tem muito conteúdo, inclusive, tá? Então, você que está começando, você que quer entender um pouquinho mais, tem muito conteúdo gratuito lá para você consumir. E eu te garanto que é conteúdo de boa qualidade, tá? São vários anos de ensino, vários anos de estudo para chegar em tudo aquilo que eu trago ali. Então, se você quer começar, pode começar por lá. Lá tem um link para você preencher, você vai direto para o meu WhatsApp, então a gente pode continuar essa conversa no WhatsApp. E tenha certeza de que sou eu mesma que vou te atender. Então, não tem robozinho no meu Instagram, não tem robozinho que responde. Então, você vai receber uma resposta minha lá, só me chamar. E buscar mesmo conhecimento. Sem conhecimento, a gente não vai a lugar nenhum. Exatamente. Jane, gostaria então de te agradecer, tá? Eu que agradeço. Foi uma aula de conhecimento financeiro aqui, e você pode ter certeza que eu vou estar lá no seu WhatsApp, tá bom? Com certeza. E, pessoal, vocês que ficarem interessados de saber mais e fazer o planejamento financeiro de vocês, chamem a Jane, tá? Não é robô. Sou eu mesma quem respondo, tá? Não tem robozinho no meu Instagram, então você vai falar direto comigo. Isso mesmo. E espero vocês no próximo episódio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Thank you.